Hello everybody! Bem-vindos ao canal da World Class English Online para mais uma dica de inglês. E essa dica de hoje, ela vai ser dividida em duas partes, tá? O vídeo de hoje e o vídeo da semana que vem. Por quê? Nós vamos falar de plural. Foi a sugestão de um dos nossos seguidores, agradeço, muito obrigada. É uma ótima dica para a gente dar, tá? E a gente vai dividir isso em duas partes porque existem os plurais regulares e os plurais irregulares. Então hoje vamos falar dos plurais regulares, que seguem as mesmas regras, para quem já conhece, da terceira pessoa do singular no presente simples, quando a gente conjuga os verbos, tá? Regras de terminação, né? Como vocês podem ver. E eu vou explicar cada uma delas para facilitar a vida de todo mundo, claro, né? E essa pílula de conhecimento vai ajudar muito na parte escrita, porque somente em um caso aqui é que a gente vai realmente acrescentar uma sílaba quando a gente fala a palavra. Quando isso acontecer, eu vou falar para vocês, tá? Lembrando que estamos falando de substantivos, então estamos falando de plural, não estamos falando de verbo, apesar de usarmos a mesma regra que está nesse quadro para conjugar os verbos no presente, terceira pessoa do singular, he, she and it. As regras são as mesmas, mas a classe gramatical dessas palavras é outra. Aqui temos somente substantivos. Combinado? Vamos começar. Eu vou começar de trás para frente, porque como vocês podem ver, aqui eu só tenho uma observação em parêntese. Aqui eu tenho várias e aqui eu não tenho nenhuma. Então eu vou começar daqui para a gente fazer eliminação. Combinado? Vamos lá. O que acontece com os plurais regulares? Nós acrescentamos o som de S, mas na hora de escrever, a gente escreve um pouquinho diferente dependendo da terminação de cada palavra. Então, aqui, quando a gente acrescenta IES na hora de escrever, é quando as palavras que a gente está usando, os substantivos, terminam em consoante mais Y. Tá? Então, para todo substantivo que termine com consoante mais Y, a gente remove o Y e acrescenta IES na hora de escrever. Vamos dar uma olhada, ó. Palavra party, festa. Tá vendo? Eu cortei o Y, porque aqui eu tenho consoante T, mais o Y terminando essa palavra. Então, eu corto o Y e acrescento IES. E na hora de falar, eu falo parties. Você vê que na hora de falar, eu só acrescento o som de S. Na hora de escrever é que eu faço essa modificação toda, tá? Mesma coisa para family. Quando eu uso a palavra family, olha, eu tenho L, que é uma consoante, e tenho Y. Então, eu vou cortar o Y da palavra e vou acrescentar IES, falando families, tá? Mais uma vez, o som é só do S. E a mesma coisa acontece com a palavra baby. Eu tiro o Y, porque aqui antes eu tenho uma letra B, que é uma consoante, e coloco IES, tornando babies. Certo? E aí você deve estar se perguntando, mas é só quando tem uma consoante antes do Y? Sim, porque se antes do Y tiver uma vogal, essa regra não vai se aplicar. A gente vai somente acrescentar o S. Vou falar disso já já. Combinado? Só um minutinho. Passando para a segunda regra, que é quando a gente escreve acrescentando o ES, quando que isso vai acontecer? Com as palavras que terminam com CH, S, dois S's, X ou O. Então, olha só, eu tenho palavras que eu brinco, que eu falo que são palavras que chiam para os meus alunos, que terminam com elas estão sempre chiando no final. Com essas palavras, a gente acrescenta ES quando escreve essas palavras no plural. Ou quando termina com O. Então, vamos começar de baixo para cima, porque eu tenho as observações para fazer. Tomato acaba com O. Então, na hora que eu escrevo, eu coloco ES, só que eu continuo pronunciando tomatoes. Como eu falei, eu só acrescento o som de S. E lembra, antes de eu começar a explicação, eu falei que somente em um caso a gente acrescentaria uma sílaba na hora de pronunciar a palavra. Chegou.
o único caso são as palavras que chiam. Essas palavras a gente vai acrescentar uma sílaba. Preste atenção. Quando eu falo church, que é uma igreja, quando eu coloco S, eu acrescento uma sílaba na pronúncia e ela vira churches. Percebem? Church. Churches. Eu coloquei mais uma sílaba na palavra. Mesma coisa com bus. Bus todo mundo conhece, é o ônibus, né? Então, one bus. Two buses. Então, preste atenção, ó. Bus. Buses. Acrescentei mais uma sílaba. Kiss. One kiss. Two kisses. Então, olha lá. Kisses. Perceberam? De novo, no plural a gente tem 2 sílabas. E para finalizar, wax, que para quem não conhece é cera, né? Cera, wax, waxes, tá? 2 sílabas de novo, né? Então, como vocês podem ver, em relação à pronúncia, a única situação que vai permitir que a gente acrescente uma sílaba nas palavras são as palavras que chiam no final. Combinado? Porque tomato continua sendo tomatoes. Eu não acrescentei sílaba nenhuma, certo? Então, muito bem. Então, temos IES quando a gente tem uma palavra que termina com consoante Y, tiramos a consoante e acrescentamos IES. Temos ES nesses casos, palavras que chiam, estão aqui as terminações, ou palavras terminadas com a letra O. E para todos os outros casos, se eles não estão incluídos nem nesta e nem nessa lista, a gente somente acrescenta o S. E é aqui nessa lista que vão entrar as palavras que terminam com vogal mais Y. Não estão nessa regrinha aqui. Vão entrar nessa aqui. Se ela termina com vogal mais Y, pode colocar na lista geral, só acrescentar o S, tá? E dessa forma nós formamos os plurais regulares do inglês. Combinado? Semana que vem vou falar dos irregulares. Então esse vídeo aqui é a parte 1 do nosso tema palavras no plural, certo? Se você gostou dessa dica, dá um like aqui embaixo, dedinho para cima. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu e ativar o sininho para que você possa receber as notificações cada vez que um vídeo novo for ao ar, tá? E se quiser nos seguir nas nossas plataformas online, nós temos aqui, ó, coloco aqui embaixo, @worldclassonline, tirando o English do nome para deixar claro que são as nossas plataformas online, tá? Vocês acham a gente com esse nome tanto no Instagram quanto no Facebook, certo? Eu sou Marina Silva e até a próxima semana com a segunda parte da nossa aula. Bye!